Olá, queridos irmãos e irmãs, que a paz esteja dentro do vosso coração. Meu irmão, minha irmã, hoje atendendo a uma pergunta de uma irmã que nos segue no canal e que através do WhatsApp fez a seguinte pergunta. Ela citou Atos dos Apóstolos, capítulo 5, de 1 a 11, onde fala daquele casal Ananias e Safira, né, que queriam integrar na comunidade primitiva, e eles foram praticamente dizimados, assassinados, né? E a irmã diz assim: o irmão pode me explicar esta parte aí? Eu não acredito, porque Deus não é do mal. É interessante, ela pede para fazer um vídeo, né? Eu achei por bem, já que ela pediu, eu vou fazer um vídeo com a resposta. Meus irmãos, minhas irmãs, lá do tempo, de muito tempo atrás, quando eu acreditava em tudo que estava escrito na Bíblia, né? Eu lia esse trecho assim, e lia com uma certa reserva. Eu falei, como é que pode, né? Como é que pode, gente? Pensa comigo. Como é que pode, no tempo de Jesus, aquele ser iluminado, altamente desenvolvido espiritualmente, pelo que a gente vê, né, na história, dizendo a respeito de Jesus, mas cheio de amor no coração, cheio de misericórdia, cheio de perdão. Quando a gente lê sobre Jesus, o pouco que se fala dele assim, a impressão que a gente tem é que ele tem muito amor no coração, ele tem muita misericórdia, e ele tem muito perdão. Parece que a intenção dele é aliviar o coração das pessoas, a mente, tirar o jugo, né? Tem uma parte que fala assim: o meu jugo é leve e suave, né? Isso porque os sacerdotes das igrejas enchiam o povo de jugo, né? E de obrigações. O povo, para as denominações, para as igrejas, são servos, são escravos. Você tem que limpar a igreja de graça, você tem que fazer quitutes, docinhos de graça, você tem que pegar o dia da tua folga para poder pintar, reformar a igreja. Não bastante, você ainda tem que pagar o material para reformar a igreja. E é interessante como o povo é escravizado pelos sacerdotes. E Jesus, ao contrário disso, Jesus batia forte nesses sacerdotes, nos templos, e falava para a gente: sai fora do arraial. Vamos servir a Deus em espírito e em verdade. Não mais no monte, tendo que subir monte, né? Aquelas coisas de Moisés, vamos subir o monte para falar com Deus. Aí as igrejas evangélicas botam o povo para subir o monte. Ou então, em Jerusalém, né, no templo, nada disso. E o Jesus falava assim: vós sois o templo e morada de Deus, né? Bom, mas pelo menos a gente lê isso daí. Aí a gente tem que entender que a formação da Bíblia, assim, ela foi feita com os critérios da Igreja Católica para atender os seus anseios, né? Para atender assim os objetivos que a Igreja Católica tinha, e que era de controle, que era de encarceramento da mente das pessoas, né? Então, tanto é que ela deixou alguns escritos fora, botou outros dentro, alterou alguns, acrescentou outros, né? Então, quando se trata da Bíblia, meu irmão, minha irmã,
Nós não podemos ser como a gente era ingênuo atrás, não, que a gente acreditava. Ah, é o livro sagrado, é o livro santo. Tem gente que acreditava tanto nisso que botava a Bíblia em cima da pessoa, assim, para ver se curava. Mas esse trecho, né, que fala sobre esse casal, tem aí 3 protagonistas, né? Pedro como apóstolo e esse casal, Ananias e Safira. Ananias vendeu as suas propriedades e querendo, em momento nenhum, presta bem atenção, meus irmãos, em momento nenhum fala-se que Jesus realmente criou alguma igreja ou alguma comunidade, algum grupo, alguma seita, não. O pessoal estava chamando de seita aqueles que seguiam Jesus. Sabe quem era o maior perseguidor dessa seita? Era Paulo. Paulo, que era Saulo, mudou de nome para dizer que tinha mudado. E ele era o perseguidor. Ele matava, ele prendia, ele encarcerava, ele torturava. Só que quanto mais ele perseguia, mais ele encarcerava, mais aquele povo crescia naquela nova doutrina de libertação. Meu irmão, minha irmã, é uma pena que realmente Jesus e os apóstolos não escreveram nada. Mas eu creio que o conhecimento que eles tinham era muito grande. Mas isso aí já é uma conjectura minha, né? Quando eu falo creio, já é conjecturando, é imaginando. Porque o que aconteceu em Atos dos Apóstolos, que não foi escrito por nenhum apóstolo, não foi escrito por ninguém que esteve junto com os apóstolos ou que esteve com Jesus. Essa é a verdade. Quem escreveu Atos dos Apóstolos foi um amigo de Paulo, o perseguidor da igreja. Jesus tirou todo mundo da igreja, libertou todo mundo dos sacerdotes, dos líderes. Jesus libertou. Aí veio o perseguidor da igreja, Paulo, que perseguia, matava, tal. Aí de repente ele inventou esse negócio aí de uma conversão. Foi aí que inventou o Espírito Santo. Atos dos Apóstolos, meus irmãos, minhas irmãs, é uma fraude criada por Paulo e os amigos deles. Eu sei que é pesado falar isso daí, mas é uma fraude. É uma armadilha mental do perseguidor. Antes ele perseguia cara a cara, assim, com armas, soldados. Quando ele viu que ele não conseguia mais, aí ele falou, peraí, eu vou levar todo esse pessoal assim, cativo para dentro de uma igreja. Aí ele criou. Ele começou. Vocês sabiam, meus irmãos e minhas irmãs, que a primeira pessoa a escrever o que se chama Novo Testamento foi Paulo? Paulo começou a escrever um monte de coisa, né? Ele e os amigos deles. Imagina quem eram os amigos de Paulo, o perseguidor. Aí ele começou a escrever, inventou a igreja, inventou a doutrinação. Quer dizer, tudo que... E se for estudar, meus irmãos, ele escreve cartas falando mal da doutrina dos apóstolos. Ele contendia, ele colocava Pedro como alguém assim, inexperiente, que ele poderia dar bronca. E ele inventou esse negócio de Espírito Santo. Imagina Pedro que andava com Jesus. Eu acredito que a única coisa assim que realmente a gente pode dizer que é próximo da verdade seria dizer que aquela parte que está em Atos dos Apóstolos, né? Porque vejam bem, para você contar uma boa mentira, uma manipulação, você tem que pegar uma história verdadeira e ali dentro você desvirtuar, você transformar as coisas para induzir as pessoas ao erro. E ali fala de Pedro,
que um mendigo, né, ou um pedinte, ele pede dinheiro para Pedro e ele fala assim: olha, ouro e prata eu não tenho, mas aquilo que eu tenho eu te dou, né? E levante e anda. Quer dizer, ele tinha o dom da cura. Isso que está falando em Atos. Eu digo que isso daí estaria o mais próximo da verdade. Mas Paulo queria criar a igreja. Paulo queria criar a igreja e queria que o pessoal desse o dinheiro para a igreja, né? Aí ele criou o Atos dos Apóstolos. Oh, meus irmãos, minhas irmãs, por que nenhuma comunidade prega isso aí, né? Que todo mundo venda todas as suas coisas. Já pensou? Dentro da congregação cristã, as pessoas que mais têm são os anciães. Procura ver. Os anciães são, na maioria, ricos. Todos eles são ricos. É difícil um ancião pobre. Todos eles, assim, são ricos. Os anciãos mais assim, antigos, então, eles são cheios do dinheiro. Aí eles deviam dar esse exemplo, assim, de Atos dos Apóstolos e vender tudo e ser tudo comum a todos. Já pensou os irmãos e as irmãs pobrezinhos, né? Aí iam ter mais fartura, né? Não ia ter que ficar dividindo assim um pouquinho que tem ainda para dar na coleta. Porque ia ser tudo assim, como Atos dos Apóstolos. Só que aquilo ali serviu para Paulo, mas não serve para os anciãos de hoje em dia. Então, meu irmão, minha irmã, o que acontece é o seguinte: Paulo, ele queria, talvez, ele precisava de criar essa figura do Espírito Santo, porque foi através, assim, de Jesus como Espírito Santo. Ele nunca teve com Jesus fisicamente, né? Pessoalmente, nunca. Paulo nunca conheceu Jesus. Paulo era um perseguidor da igreja de Jesus. E aí ele criou que, no jargão popular, aqui nós falamos de cal, um engodo. Ele diz que o Espírito Santo, Jesus em forma de Espírito Santo, se apresentou para ele e transformou ele daquele assassino, sem vergonha, perseguidor, num apóstolo. Quer dizer, segundo os evangelhos, Jesus já tinha escolhido 12 apóstolos, né? Mas aí Jesus veio lá do céu, voltou, né? Segundo as escrituras, voltou antes do tempo, só para contemplar o perseguidor. E ainda aquela frase romântica: não, agora você era o perseguidor, agora eu vou escolher, vou fazer de você, né, um perseguido, vai sofrer pela igreja. Tá legal, muito bonito. Aí, olha, danou a escrever coisa, doutrinar, juntar todo mundo. E é claro, o pessoal tinha que vender tudo e dar o dinheiro. Aí ele criou essa mentira. Imagina Jesus amoroso, Jesus misericordioso, Jesus perdoador. Se chegasse Ananias e Safira assim, primeiro que ele não ia pedir o dinheiro das pessoas. Meu irmão, minha irmã, Jesus nunca ia criar uma seita. Presta bem atenção. Paulo é um mentiroso, um perseguidor sem vergonha. A palavra de Jesus, vamos colocar ela como uma verdadeira. Jesus falava assim: pega, vende tudo que você tem e doe aos pobres. Que conversa é essa, meu irmão, minha irmã, de vende tudo que você tem e traga para mim e jogue aqui aos pés dos apóstolos? Jesus nunca fez isso, os apóstolos nunca fizeram isso. Quem escreveu isso foram os amigos de Paulo, com essa conversa aí de vender tudo que tem e jogar nos pés deles, para eles fazerem a caridade. E aí criou-se a ideia da coleta. Criou a ideia da coleta da obra da piedade, que é outra. Essa é uma obscenidade. Jesus, ele ensinava você a ter um bom coração, a você suprir a necessidade de alguém, a você se compadecer com o necessitado. Isso era
o amor de Jesus. Mas Paulo inventou esse negócio do dinheiro, de dar para os anciãos, dar para os apóstolos, e eles supriam a necessidade. O problema é que nem o governo. Eles vão suprir a necessidade deles, da família deles, entendeu? Aí eu vou dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã, Ananias e Safira nunca existiram. Isso é uma mentira. Nunca existiu esse negócio de Espírito Santo matar alguém. É outra mentira criada por Paulo e por seus amigos. Agora, da forma como eu estou colocando, como que eu posso dizer? Vai escandalizar muita gente. Como é que o irmão Daniel sabe disso? Meu irmão, minha irmã, primeiro, eu não precisaria ter estudado muito, não, porque quando muito tempo atrás, eu li esse texto, eu falava, pô, isso daqui, ó, não está compatível com um Deus que ama e quer salvar. Não está nada compatível com Jesus, cheio de amor, misericórdia e compaixão, perdoador. Não está compatível. Então, como essa irmã perguntou, a irmã Alice, como ela perguntou, né? Como ela afirmou, mas isso não. Deus é amor, como é que pode isso? Então, quer dizer, ela não estava estudando isso, ela viu que era incompatível. Eu sentia também que tinha coisa errada. Só que agora eu estudei, eu fui atrás de saber como é que a Bíblia foi escrita, como é que a parte que pertence ao povo judeu, como é que ela foi elaborada, como é que ela foi escrita, quem escreveu, né? A parte do Novo Testamento eu fui procurar saber quem escreveu, quem acrescentou, e venho estudando a respeito disso tudo. E vou dizer uma coisa para os meus irmãos e minhas irmãs. Atos dos Apóstolos, por mais que alguém possa dizer, é um livro, na minha opinião, profano, um livro do anticristo. Paulo, para mim, é o perseguidor da igreja, ele é o próprio anticristo ali na figura da Bíblia. Porque Jesus pregou o amor, o perdão e a misericórdia. Jesus pregou, saiam das igrejas, seja vós o templo e morada do Espírito Santo. Jesus falou assim, você tem que ser responsável pela misericórdia, pela piedade. Aí Paulo botou todo mundo de volta para a igreja, botou novamente os sacerdotes, as lideranças, e as igrejas adoram pregar Paulo. Por quê? Porque é o pai da igreja. Meu irmão, minha irmã, principalmente a nossa irmã Alice, eu espero que eu tenha respondido o seu questionamento, irmão. Realmente tem coisa aí que não tem nada a ver com Deus bondoso, com Jesus misericordioso. A irmã está certa. E vou dizer uma coisa, bem-aventurados são aqueles que têm essa coragem de ver que tem alguma coisa errada e fala, peraí, não está certo isso aí não. Fiquem todos na santa e gloriosa paz do nosso Criador. Amém.